Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs a tenda para o sol. É como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr pelo caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são reto e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, e os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel é o licor dos seus favos. Olá, bom dia, está no ar mais um programa Geração de Vencedores. Nesse dia de hoje eu quero falar algo muito precioso ao seu coração. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Você crê que todo o poder, que tudo aquilo que ocorre na face da terra está no controle do Senhor? Por que então que às vezes nós passamos por provações? Por que é que às vezes nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, sabendo que Deus está no controle? Qual é o propósito? Por que é que Ele permite que a gente esteja vivendo esses momentos difíceis, essas crises muitas vezes? E é exatamente a respeito disso que eu quero falar com você nessa manhã de hoje. Portanto, permaneça ligado. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no caderno de Apocalipse, no capítulo de número 3, e nós estaremos lendo o verso de número 18. Você da sua casa, você pode pegar aí as escrituras e estar nos acompanhando, ok? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3,18. Portanto, ofereço-te esse conselho. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças roupas brancas para que possa encobrir a tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio para que ao ungir os seus olhos possa enxergar claramente. Jesus estava falando com a igreja de Laodiceia. Laodiceia vivia um momento de crescimento econômico, de desenvolvimento. Eles estavam vivendo um momento de riqueza e eles achavam que tinha tudo nas suas mãos. Laodiceia tinha uma escola de medicina, a economia estava pujante, estava uma maravilha. E Jesus manda dizer àquela igreja, àquele povo: eu te aconselho. Interessante porque Jesus não fala assim, eu te obrigo a fazer isso, eu te forço a fazer isso. Ele diz assim, não, eu te aconselho, eu te dou um conselho, eu te dou uma sugestão, eu digo algo que você pode seguir ou não, é você quem escolhe. Deus nos deixa livres para escolhermos, para fazermos a nossa opção, eu quero ou eu não quero. Jesus diz assim, olha, vocês vivem um momento maravilhoso, mas eu quero que você compre de mim ouro refinado,
não é um ouro qualquer. Eu quero te dar vestes brancas. Eu quero te dar colírio, para que você possa abrir os seus olhos espirituais. Vocês têm uma escola de medicina, mas isso não é nada. Às vezes nós possuímos algum tipo de riqueza, que não significa necessariamente a quantidade de coisas que nós temos. Talvez temos pouco ou temos muito, mas somos tão apegados àquilo que nós temos. Somos tão seguros àquilo que nós achamos que é a nossa riqueza. E Jesus diz assim: eu tenho uma riqueza muito maior e muito infinitamente melhor para você. Eu tenho algo que pode transformar completamente a sua vida, porque hoje muitas pessoas são milionárias, têm muitas riquezas, mas de repente amanhã já não tem nada. Quantas pessoas estão cheias de saúde, maravilhosas, bonitas, e o tempo passa, e aparecem as rugas, e vem às vezes alguma enfermidade, e até mesmo as riquezas, elas acabam passando. Mas Jesus ensina que existe um outro tipo de riqueza que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. Ele fala de uma coisa chamada ouro refinado. Por que é que Jesus se refere exatamente a ouro? Porque o ouro é um metal muito precioso. As nossas alianças de casamento são feitas de ouro, não é verdade? Ouro é um material resistente. O ouro, dizem os estudiosos, que quando um navio que afundou há não sei quantos anos atrás, há centenas de anos atrás, alguém descobre aquele navio e descobre algumas peças de ouro. O ouro não enferruja. Está intacto, maravilhoso. É algo poderoso, é um metal nobre. O ouro é um metal nobre. E às vezes o ouro é encontrado em minas profundas, mas também é encontrado a céu aberto. Mas é um metal raro também. Mas quando o ouro é encontrado, ele precisa ser lavado. Ele precisa ser peneirado. Depois ele passa por um processo de trituração. Depois ele passa também pelo fogo, para que extraia dele todas as impurezas. E Jesus nos compara, ou Jesus faz uma comparação, ele fala sobre um ouro refinado, ou seja, algo que é refinado é algo que é muito trabalhado. Aliás, é trabalhado 2 vezes. Fez o acabamento e de repente vem e faz de novo, para ficar perfeito. Mas existe uma passagem que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Eu gostaria que você estivesse atento. E essa passagem diz exatamente assim. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 7. Diz assim: acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Que diz a palavra? Se a sua fé é sincera ou não, se a sua fé realmente é consistente ou não, ela precisa ser testada. Por quê? Porque diz aqui a palavra que a fé, quando ela é testada, ela é mais preciosa do que o ouro, que se corrompe ainda que seja refinado pelo fogo. Ou seja, a fé é algo tão precioso, a fé é algo tão valioso, a fé vale mais do que o ouro refinado. Porque existe
a possibilidade desse ouro refinado, ainda assim, ele se corromper, ele se dissolver. Mas uma fé consistente, uma fé provada e aprovada. Mas às vezes nós não gostamos de sermos provados. Nós não gostamos de ser confrontados. Nós não gostamos de sermos chamados a atenção, nem por Deus, nem pelos líderes, nem pelas autoridades que estão sobre as nossas vidas. Nós dizemos assim: eu não gosto de confronto, porque na verdade existe dentro de cada pessoa um sentimento de rebeldia, que não gosta de ser confrontado, nem mesmo pela palavra de Deus. Deus estava confrontando as pessoas de Laodiceia. Deus estava dizendo assim: olha, a riqueza de vocês não vale muito, mas eu tenho uma riqueza melhor para te dar. Eu quero que vocês sejam testados. Hoje existem apenas as ruínas da cidade de Laodiceia. Não existe mais aquela cidade. E aqui a palavra nos fala que essa fé, ou que a sua fé, ela precisa ser testada. Quando nós pegamos o caderno de Hebreus, no capítulo de número 11, a gente vê os heróis da fé, pessoas que fizeram coisas grandiosas, pessoas que viveram batalhas e venceram as batalhas, pessoas que passaram situações complicadas e venceram as situações complicadas, e nós perguntamos: como é que ele fez isso? Como é que Noé teve a fé para construir uma arca? Como é que Moisés, diante do Mar Vermelho, conseguiu abrir o mar pela fé? Como? E às vezes nós criamos um esquema mental de que eram super-homens, de que eram pessoas que são muito mais do que eram muito mais do que nós somos. Não. Moisés não era diferente de você. Noé também. Abraão também não. Mas em determinados momentos da história eles aplicaram a fé. Talvez você fique querendo que o mar se abra à sua frente. Pega uma bengala, vai para diante da água do rio e diz assim: eu quero que o rio se abra agora. Não. Deus não precisa que isso aconteça agora. Deus não precisa que você construa a arca agora. Isso já foi no passado. O que Deus tem para cada um de nós são os desafios de hoje. É o nosso dia a dia. Talvez seja a convivência dentro da sua casa. Talvez seja a sua situação financeira que precisa ser organizada e você precisa de um verdadeiro milagre, e Deus quer que você tenha fé o suficiente para superar essa situação. Talvez seja uma questão de saúde que você tenha que superar, e Deus quer que você esteja usando a sua fé. Por isso que Deus permite que surjam desafios à nossa frente. E os desafios vêm mesmo. Todos os dias a nossa fé é testada. Mas como é que eu encaro? Como é que eu vivo? Como é que eu consigo provar a minha fé? De que jeito? Sabe, queridos, nós temos o ensinamento das Escrituras. Nós temos as promessas do Senhor. E às vezes a gente costuma pegar as promessas de Deus e falar assim: essa promessa é para o fulano. Não, essa promessa é para você. A promessa, aquilo que está na palavra de Deus, é para você. Existe uma passagem maravilhosa que está em Isaías capítulo 43, verso 12. Ele diz: ainda que você passar pelas águas, as águas não vão te submergir. Ainda que você passar pelo fogo, você não se queimará. São promessas que precisamos nos apegar, que precisamos nos
agarrar a elas, e no momento que estivermos passando pelo fogo, gritar ao Senhor: Senhor, o Senhor disse que eu passaria pelo fogo e eu não me queimaria. Senhor, está na sua palavra, e eu creio na sua palavra, Senhor. E porque você crê, você confia, e porque você confia, o seu coração se aquieta. Se porventura, ao passar pelas provações, você se desespera, começa a arrancar os cabelos, começa a desesperar, começa a brigar com todo mundo, começa a fazer coisas. Querido, você realmente não recebeu a palavra, você ainda não recebeu aquilo que Deus promete na sua palavra. E a palavra diz que é exatamente quando estamos passando momentos difíceis, estamos passando e achamos que somos os mais fracos da face da terra, aí o Senhor está aperfeiçoando a força dEle em nossa vida. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Outras vezes, quando passamos pelas lutas, quando fomos decepcionados, quando vivemos momentos difíceis, nós imaginamos que o nosso brilho foi ofuscado, ficamos tristes. Eu falhei no passado e agora, como é que eu faço? Lamentações capítulo 4, verso 1, fala de um ouro que perdeu o seu brilho, um ouro que já está ofuscado. Mas quando nós recebemos, ou quando nós entendemos as promessas, nós estamos, na verdade, polindo esse ouro. Nós estamos, na verdade, ao recebermos as promessas, ao recebermos a palavra do Senhor, ao recebermos aquilo que Deus está falando, a nossa fé vai crescendo, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, eu a passo, na verdade, a depender não de pessoas, entenda isso, mas a depender da fé. E porque eu dependo da fé, eu me esforço. E quando eu me esforço, entenda isso, na verdade eu estou colocando a minha fé em ação. Se você começa a viver pela fé, você se esforça, porque você crê. Se você começa a viver porque você recebeu a palavra de Deus, você não fica de braços cruzados, mas você se esforça porque você creu na palavra. E porque você está se esforçando, você está colocando a sua fé em movimento, a sua fé em ação. Porque Moisés creu que Deus ia com ele, ele não ficou distante do mar, não ficou com medo do mar, pelo contrário, ele marchou, avançou e o mar se abriu. A ação dele, na verdade, estava concretizando, estava demonstrando que realmente ele cria. Querido, preste atenção no que eu vou te falar. O que você está passando hoje, o que você está, na verdade, vivendo nesse dia de hoje, na verdade, a forma que você se coloca diante dos problemas, a forma que você se posiciona, eu não sei se eu estou sendo claro, a forma que você se posiciona, vai definir se você vai ganhar ou se você vai perder a sua batalha. Eu vou repetir. Esse problema pelo qual você está passando, dependendo da forma que você se posiciona, dependendo da forma que você vê, dependendo da forma que você enxerga, vai depender se você será vencedor ou perdedor. Se você olhar pelos olhos da fé, e não se aquietar, e crer que na verdade
as dificuldades são apenas um tratamento de Deus, se você crer que os problemas pelos quais você tem passado é apenas Deus dando uma lixada para que você possa brilhar mais, para que a glória de Deus possa se manifestar na sua vida, certamente você não vai perder essa batalha. O triste é quando você começa a murmurar. Murmurar significa atrair o inferno para estar do seu lado e te tragar. Aqueles que murmuram, na verdade, não creem no que Deus está falando. Aqueles que murmuram, na verdade, Ele está dando legalidade ao inferno, eu estou repetindo, para que nada aconteça, pelo contrário, para que o mal continue atuando na sua vida. Então, quando a sua fé se torna uma fé refinada, na verdade você estará pronto para enfrentar toda e qualquer situação. Eu quero que você me ouça, por favor. Talvez você não esteja enxergando exatamente como é que você pode sair dessa dificuldade. Talvez diante dos problemas, você diga assim: eu não sei exatamente como sair, como resolver, eu não sei de que forma resolver, superar essa situação. Mas eu quero te alertar, não diga não tem jeito. Se você disser não tem jeito para isso, você vai fechar algumas janelas da sua mente. E você haverá de morrer no deserto, como tantas e tantas pessoas morreram no deserto. Não se permitiram, não deram a oportunidade a Deus de entrar na terra da promessa. Porque Ele fechou, Ele não deixou Deus trabalhar. Mas quando você diz assim: estou passando problemas, claro que eu estou passando. Dificuldades, sim, estou passando dificuldades. Mas na verdade Deus está me melhorando. Eu me submeto ao tratamento de Deus. Eu me entrego nas mãos do Senhor para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa, na verdade, me lapidar. E aí eu não serei um ouro qualquer, mas eu serei como um ouro refinado. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Você se alimenta dessa palavra que é a palavra do Senhor? Então dê um forte aplauso a Jesus, glorifique o nome dEle. Olá! Que o amor de Deus possa estar entrando no seu lar. Palavra de poder ministrada pelo Bispo Hipólito. Deus tem chamado homens e mulheres para serem como ouro refinado. Mulher refinada, ou seja, uma mulher encontrada a céu aberto, lavada, filtrada e triturada por um moinho. Busquei do Senhor uma mulher que teve o privilégio de passar por todo esse processo e ser lapidada. Ajudou a escrever a história do nosso Senhor Jesus, amado da nossa alma, Maria. Imagino que ela foi como ouro refinado. Pense quando ela recebeu a notícia: terás um filho que é o Filho de Deus. Que responsabilidade, que galardão. Imagina a fé daquela mulher sendo testada a todo momento. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A sinceridade da fé daquela mulher estava sendo testada. Olha o que Deus lhe falou no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. No verso 30, o anjo disse: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Terás um filho, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja bem, no verso 29, está escrito que ela
perturbou o coração, mas não negou, simplesmente recebeu. Acredito que ela tinha a convicção de que era preciosa e conhecia o princípio que está em Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta foi uma mulher que passou pelo processo de ser refinada, trabalhada e aceita aos olhos do Pai. Imagina o quanto ela foi cobrada, mas permaneceu firme na fé. Quando vierem as adversidades, as provas, é preciso aprender que nós estamos sendo levados para outro nível. Com certeza Maria, com a fé que tinha, entendia este propósito do Pai. Ela estava recebendo o novo de Deus sobre sua vida. Passou pelo teste, escreveu sua história de fé, fazendo com que Jesus viesse e morresse pelo meu e o seu pecado. Por isso eu lhe convido a escrever sua história. Deixe sua fé ser refinada para que você saiba enfrentar todas as situações. E é amanhã este grande momento de você continuar a escrever a sua história no Ministério Deus Forte, na Rua São Pedro, 1239, às 19h30. Nós esperamos por você para te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. O Ministério Deus Forte agradece pela sua audiência. Queremos dizer que somos um ministério jovem, porém compromissado com a palavra de Deus, com o ensino da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela sempre se revela, ou ela sempre traz revelação em relação àquilo que nós temos vivido e passado no nosso dia a dia. Por isso, eu quero estar convidando a você a vir participar conosco em uma das nossas celebrações aqui no Ministério Deus Forte, na cidade de Uberaba. Sempre é uma alegria, sempre é um prazer. Venha e traga toda a sua família, porque você será bem acolhido e bem recebido nessa casa, que é uma casa de oração e é também a casa do Senhor. Amanhã, domingo, nós teremos uma celebração à noite, às 7h30, e você é o nosso convidado muito especial. Você de outras cidades, eu quero convidar você a vir nos fazer uma visita. Passe pela cidade de Uberaba, venha nos fazer uma visita, será um prazer poder te receber. Quero ainda agradecer de todo o meu coração você que tem contribuído para que a nossa palavra possa continuar chegando a tantos lugares. Tenho recebido cartas, tenho recebido notícias, tenho recebido contatos, mensagens a respeito daquilo que tem feito a palavra de Deus, e quero agradecer profundamente a você que tem contribuído com o nosso programa. Quero dizer a você que ainda não contribui, para que você esteja anotando aí o número da nossa conta e contribua de todo o seu coração aquilo que o Senhor colocar no seu coração, e certamente a palavra de Deus estará chegando a outros lugares, estará abençoando outras vidas. E eu quero, ao final desse nosso programa, orar abençoando a você, bem como toda a sua família. Deus, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos poderosas sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa família, sobre essa cidade. Traga paz, traga alegria, que o teu amor, ó Deus, venha encontrar abrigo, venha encontrar paz, que a tua palavra que foi ministrada possa, Senhor, estar vindo a abençoar, e essa bênção seja contínua sobre a vida dessa pessoa que me ouve agora, que me vê agora nesse momento. Deus, tome essa vida em tuas mãos, abençoe, guarde e proteja, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.